Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. O irmão Franklin irá nos conduzir em oração. Eu sou contra, mais uma vez, Paz e graça. Pai em graça, Agradeço a Deus agradeço a Deus, por mais oportunidade. mais unidade, Estamos juntos estamos juntos na casa de oração na casa de oração, para agradecer a Deus para agradecer a Deus por tudo que está acontecendo por tudo que está acontecendo na nossa na vida, nossa vida. nas nossas vidas. Eu creio Eu creio que Deus Deus está no controle está no controle da vida de todos nós. da vida de todos nós. Que Deus abençoe a pessoa que vai trazer a Deus palavra abençoe a pessoa que vai trazer a palavra hoje hoje, e seja rema dessa rima no nosso coração. nos nossos corações. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Fiquem com Deus Fiquem com Deus e todos tenham uma boa semana. e tenham boas semanas. Amém. Amém. Faremos agora a leitura da palavra de Deus, que está em Salmo 100. Gostaria que os irmãos estivessem acompanhando. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Que nesta noite nós possamos mesmo celebrar o Senhor, cantar louvores de gratidão ao nosso Deus, sabendo que é o Senhor que nos fez, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda. Que possamos mesmo ser cada dia mais agradecidos a Ele por tudo que Ele tem feito, sabendo que coisas maiores o Senhor fará por nós. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração, confia. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
é descansar em mim. Descansa no Senhor. Nesse momento, a irmã Brondina irá nos conduzir em oração intercessória pelos missionários, pelos governantes, pelos enfermos, pela igreja, e coloque também diante do Senhor todos os seus pedidos de oração. Querido Deus, queremos nesta noite, Senhor, estar agora em primeiro lugar te engrandecendo, Senhor, para agradecer primeiramente pela salvação que temos em Cristo, porque o Senhor nos deu uma grande salvação, então queremos glorificar o teu nome por isso. E queremos agora interceder, Senhor, interceder porque sabemos que muitos precisam da nossa oração. Queremos começar intercedendo pelos enfermos, aqueles que estão sofrendo, Pai, com esse vírus, nos hospitais, nas suas casas também, tentando recuperar a saúde. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, estenda a tua mão poderosa de cura e envie o teu bálsamo também para aliviar o sofrimento, Senhor. Tem misericórdia, manda a tua cura, Senhor, e ajuda-nos a vencer esse vírus, ficar livre de tudo isso, Pai. Tem misericórdia do teu povo, Pai, aqueles que te buscam de todo o coração. Queremos também nessa noite estar intercedendo pelas mães, lembrando que hoje é comemorado o Dia das Mães, então que o Senhor dê a cada mãe aquele dom especial da paciência, da intercessão pelos seus filhos, que nunca nos cansemos de interceder pelos nossos filhos, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, dando sabedoria a cada mãe e alegria também de criar os seus filhos no teu temor, meu Deus. Pedimos por missões, Senhor, por cada missionário que está nos campos, pregando a tua palavra, Senhor. Lembramos aqui do missionário Maciel, da Rosilene, seus filhos. Abençoa essa família, Pai, que estão ali, longe dos seus parentes, longe da sua igreja, mas fazendo a tua obra, Pai. Abençoa o Projeto Alcance também lá no Nordeste, em Alagoas, em todas as cidades onde está sendo feito esse projeto e pregada a tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa grandemente, trazendo salvação através dos projetos sociais, Senhor. Abençoa a nossa igreja, a Igreja Batista Betesda. Abençoa, Pai, grandemente, trazendo também outros aqui para que sejam salvos nesse lugar de oração. Abençoa, pastora Malu, abençoa todos os cooperadores, Senhor, para que todos sejam usados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, grandemente. Pedimos pelo governo do nosso país. Ó Deus amado, abençoa ali, desde o presidente, controlando, Pai, aquele homem tão impulsivo, mas que Tu podes controlar, Pai. Tu podes, ó Deus, mudar os propósitos do seu coração. Tira todo propósito maligno, Senhor. Repreende todo espírito de guerra em nosso país. Ó Deus amado, dá-nos paz, Senhor. Dá-nos paz nesse lugar e que Tua palavra sempre esteja livre para ser pregada. Que nunca haja, meu Deus, proibição de pregarmos a Tua palavra. Ó Deus amado, tem misericórdia do Brasil, de cada governante, cada prefeito, cada vereador, cada um que está em eminência, que tem algum poder, Senhor. O Senhor esteja dando sabedoria e controlando. Ó Pai amado, toma conta do nosso país, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa cada irmão que está ouvindo esse culto, Pai. Abençoa cada um que está com sua alma sedenta, Pai, da Tua palavra. Venha trazer, Senhor, ministrar aos corações, através daquele que for trazer a Tua palavra nesta noite. Abençoa, Senhor, nossas vidas. Tu conheces a carência, a necessidade de cada coração. Esteja suprindo, Pai, pela Tua misericórdia. E assim nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Nesse momento, eu irei orar pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus e Pai, bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Senhor, possa quebrantar, Deus, o meu coração, para que o Senhor esteja sempre bem perto de mim. Senhor, quebrante o coração de cada um que está assistindo esse vídeo, que está prestando cultos ao Senhor, para que possa estar perto do Senhor. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Amém. hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Teremos uma homenagem especial feita pelas crianças e adolescentes da igreja. Meu coração está batendo, tum, 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 tum. Ele bate até mais forte, tum, 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 tum. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Acende hoje o meu coração.
tum, 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 tum. Ele bate até mais forte. Tum, 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 tum. Hoje é um dia especial. Você é mesmo genial. Eu te amo. O irmão Edson trará a mensagem da palavra de Deus nesta noite. Que o Senhor Deus possa usá-lo para que essa palavra seja rema nas nossas vidas. Uma boa noite, a graça e a paz, irmãos. Espero que todos estejam bem, todos estejam gozando de saúde nos seus lares e que Deus nos abençoe por mais esse dia, mais essa noite, ao qual nós traremos a palavra do Senhor para abençoar as nossas vidas. Que nós possamos mesmo pedir a Ele direcionamento, entendimento, sabedoria, para que possamos seguir nesses dias, o qual nós estamos ainda nos nossos lares, nesse isolamento social, mas creio que Deus está no controle de tudo. Creio que Ele é soberano, Ele está acima de tudo, Ele contempla com seus olhos tudo o que está acontecendo aqui. Então, que nós possamos deixar nas mãos do Senhor, nosso Deus, e crer que tudo vai dar certo. Tudo irá bem. Tudo irá dar certo. Amém? O tema essa noite, nós vamos falar um pouquinho eleição, escolhidos de Deus. O tema será eleição, escolhidos de Deus. O nosso texto base está ali em Efésios 1, do 1 ao 8. Efésios 1, do versículo 1 ao 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo que nele há, graças te damos, porque sabemos que nos ouve e com grande amor e ternura nos tem agraciado com a tua palavra em nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme o teu querer, com ousadia e intrepidez para ministrar a tua palavra, que nós possamos mesmo estar com os nossos ouvidos abertos e atentos à tua voz. Nós possamos estar sensível ao teu Espírito Santo, para que nesta noite o Senhor venha falar conosco. Que nós possamos refletir, que nós possamos ser direcionados pela tua palavra e assim cumprir o teu querer. Eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui o tema eleição. Tem uma pergunta que às vezes as pessoas falam, algumas pessoas falam, chamados ou escolhidos por Deus?
Então, essa noite nós vamos falar um pouquinho disso. Vamos estar entendendo o que Deus está nos falando sobre chamados ou escolhidos por Deus. O fundamento da eleição, que está relacionado no capítulo 1, do 3 ao 4 de Efésios, nós iremos discorrer um pouquinho sobre esse assunto e depois nós estaremos entrando ali na palavra sobre chamados ou escolhidos por Deus. É para nós entendermos essa eleição ao qual Deus tem em cada um de nós. O fundamento da eleição, o fundamento da igreja, da salvação e da própria eleição é Cristo. Veja a afirmação de Paulo nos versículos 3 e 4, o qual nós lemos acima. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos escolheu nele, para fazer com que a conexão entre a escolha, eleição, feita por Deus de Cristo como fundamento da eleição, fique mais clara. Poderíamos traduzir essa frase da seguinte forma: Deus, o Pai, nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nele nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, Deus nos escolheu em Cristo desde a eternidade e, em um dado momento, no tempo, nos abençoou em Cristo, dando-nos a salvação e todas as bênçãos espirituais delas decorrentes. Ao afirmar que Cristo é o fundamento da eleição, o apóstolo Paulo, ele automaticamente descarta toda e qualquer participação humana na salvação. Até mesmo o exercício da fé, mediante a qual nos apropriamos da salvação oferecida por Deus em Cristo, é um fruto da graça. É o próprio Deus quem nos capacita a crer para que possamos nos apropriar da salvação, que foi plenamente realizada por Cristo em nosso lugar e em nosso favor na cruz do Calvário. A salvação, Paulo diz, assim como a eleição é o fruto da graça, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. A eleição é o fruto da graça de Deus, não o resultado de uma previsão feita por Deus, de que este ou aquele pecador teria fé. Ele não apenas previu que um determinado pecador teria fé em Cristo, mas determinou dar a fé e um determinado pecador para que ele cresce em Cristo e fosse salvo. A eleição feita por Deus não é uma simples previsão, mas uma escolha. Até mesmo a fé é decorrente da graça. Efésios 2, 8. Pois é uma das bênçãos espirituais que o pecador recebe de Deus em virtude de sua eleição. Efésios 1, 3. Isso significa que a eleição é incondicional e em nada depende das obras humanas, como podemos ver em várias passagens das Escrituras. Romanos 3, 28, Gálatas 2, 16 e o próprio Efésios que nós lemos acima ali, acabamos de ler, Efésios 2, 8, 9. O fundamento da eleição é o livre, soberano e misterioso decreto de Deus, mediante o qual ele, em sua livre soberania, decidiu, movido de tão somente pela sua própria graça, dentre todos os pecadores que estavam igualmente mortos em seus delitos e pecados,
escolher alguns para que fossem salvos por Jesus Cristo. Essa escolha, como já vimos antes, não se baseia em qualquer mérito humano, pois os pecadores espiritualmente mortos não podem convencer Deus a ser-lhes favorável. Esse é o ensino de Paulo em Romanos 4:4-6. Ele diz: ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, e a atribuição da fé é uma obra da graça de Deus, e não um ato meritório do pecador. E é assim que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. O cristão deve louvar a Deus por ter sido escolhido por Cristo e em Cristo. Efésios 1:4. Pois se a sua eleição dependesse de si mesmo, ele nunca creria, porque o homem natural está espiritualmente morto em seus delitos e pecados. Efésios 2:1-2. E uma pessoa nessa situação jamais terá qualquer mérito diante daquele que é a santidade absoluta, perfeita e eterna. Não há dúvida de que, entregue a si mesmo, o pecador jamais decidiria por Cristo, pois o homem natural é livre apenas para, seguindo o curso deste mundo, fazer a vontade de Satanás, que é o Senhor e Mestre de todos aqueles que estão espiritualmente mortos. Esse é o ensino de Jesus em João 5:39-40. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Chamo agora a sua atenção para uma implicação muito importante quanto à relação à eleição. Paulo diz que os cristãos foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. A expressão antes da fundação do mundo aponta para a eternidade. Além disso, o próprio fundamento da eleição, que é Cristo, ele é eterno. Isso significa que a eleição tem fundamento eterno e, portanto, ela tem validade eterna. Aquele que nos escolheu espontaneamente e graciosamente não nos lançará novamente nas trevas. Nós fomos escolhidos do Senhor. Ele nos escolheu. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Tanto o começo da ação da graça quanto a sua plenitude são obras de Deus, fundamentadas no eterno Filho de Deus. Podemos ver aqui o fundamento da eleição, a qual Deus, através da palavra dele, ele vem nos mostrando como foi feita essa eleição. Como nós falamos no início, chamados ou escolhidos por Deus. A palavra chamado, ela tem um significado de chamamento, ou seria o mesmo que convite. Chamado significa chamamento, ou seja, seria o mesmo que o convite. O significado para a palavra escolhido é seleto, ou seja, seria o mesmo que selecionado. Nós fomos selecionados por Deus.
Chamados por Deus. Ser chamado por Deus é uma coisa certa, pois Deus, sendo justo, chamará a todos, ou seja, todos são ou serão convidados a verdadeiramente servir ao Senhor. Se você está aqui esta noite ouvindo essa palavra, é porque respondeu o chamado de Deus. Alguém um dia lhe fez um convite especial e lhe atraiu para o Senhor. Mas quando foram convidados e não responderam ao chamado, quantos foram convidados e não responderam e não estão ouvindo hoje, estão longe da presença do nosso Deus, longe da palavra dele? Então que nós possamos, no decorrer das nossas vidas, falar da palavra de Deus a outras pessoas, fazer esse convite ao qual um dia nós recebemos de uma pessoa e hoje, através desse chamado, hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra dele, ouvindo a palavra do Senhor. Escolhidos por Deus. Ser um escolhido por Deus vai além do chamado. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si e os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Lucas 6, 12 e 13. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que levou Jesus a escolher Simão Pedro e os outros 11 para serem seus apóstolos, dentre muitos discípulos? Quais fatores determinaram essa escolha? Se pararmos para analisar os escolhidos do ponto de vista humano, não acharíamos muito interessante os escolhidos, porém, em resposta a quais fatores determinaram a escolha dos apóstolos por Jesus? Entendo que Deus não usa de critérios humanos, ou seja, não faz escolha baseada em aparência, mas usa de princípios. Vamos ver alguns princípios aos quais nós encontramos na palavra de Deus. O primeiro princípio é o princípio da conversão. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em nome de Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes a mão, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Atos 19, 1 ao 7. Muitos eram discípulos que haviam respondido a um chamado, porém quantos desses discípulos foram batizados em nome do Senhor Jesus e receberam o Espírito Santo? Não basta nós respondermos somente ao chamado. Nós temos que sermos diferentes, ser indiferente ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Em Atos 22, 16 diz: e agora, por que te detens?
Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Esse princípio, o princípio da conversão que nós temos para ver como é feito a escolha. O segundo princípio é o do caráter. 1 Pedro 2, 22, 23. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julgava justamente. Como têm sido as reações diante das circunstâncias contrárias de acusações? Nosso caráter sempre aparecerá quando formos confrontados, quando formos injuriados. Devemos nos entregar àquele que julga justamente. Outro princípio que nós vemos aqui é o princípio da obediência. Podemos ver o texto que está em 1 Coríntios 4, 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que já está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. A legislação rege leis que nos limitam a não ultrapassar preceitos pré-estabelecidos pelo governo. E toda vez que não cumprimos essas leis, estamos de certa forma em desobediência, devendo assim ser julgado e cumprir uma pena de acordo com o que a lei rege. Da mesma forma, queridos, a palavra do Senhor, através dos mandamentos, nos orientam e nos revelam princípios, e toda vez que não obedecemos a esses mandamentos e princípios, temos que pagar um preço pela desobediência. Nós temos aqui o quarto princípio, que é o princípio da cooperação. João 17, 20 ao 23. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um, e nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu deixei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Não poderá haver perfeição em unidade se não houver cooperação. Como tem sido nossa cooperação nas atividades, em nosso trabalho, na escola, na nossa casa? Como nós temos cooperado com os nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos? Como tem sido a cooperação com a obra de Cristo? Como tem sido nossa cooperação com essa pandemia, com essa necessidade de pessoas? Como tem sido a nossa cooperação? Esse é mais um princípio das nossas vidas. O quinto princípio que nós veremos agora é o da frutificação. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos fruto, e assim sereis meus discípulos. Muitos se dizem serem discípulos de Jesus,
mas a palavra fala para nós darmos muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A nossa vida é uma sacola cheia de sementes. Nós devemos escolher as sementes ao qual plantamos, para que essa frutificação produza, que ela produza boa obra, que ela produza todas sortes de qualidades, todas frutificação que nós temos a dar em amor, podemos pacificar, podemos cooperar. Basta cada um de nós plantar a semente certa para que darmos frutos e assim fazer a vontade do Pai. O sexto princípio é o princípio da fidelidade. Mateus 24, 45, 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Em relação ao princípio da fidelidade, como pode alguém ser fiel ao Senhor se muitas vezes as pessoas não são fiéis com ela mesma? Quantos deixam de ser fiéis em seu trabalho ao deixarem de realizar a tarefa que lhe compete? Quantos deixam de ser fiéis dentro do lar? E tantas outras coisas que nós vemos no dia a dia. Como podem ser fiéis às coisas do Senhor se não são fiéis com suas próprias coisas? Sabemos e vemos muitas frases que Deus é fiel, mas podemos ver também a fidelidade das pessoas. E eu sou fiel a Deus? Nós sabemos que Deus é fiel, porque Ele é santo, Ele é soberano, Ele é grande. Deus é fiel. E eu sou fiel a Ele? O sétimo princípio, o princípio da santificação. Nós veremos aqui em 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Quantos têm vivido uma vida de pecados, vivendo no engano, vivendo na impureza, vivendo tudo aquilo que não agrada a Deus? Não podemos enganar a nós mesmos. Deus nos chamou para a santificação. Somos vasos nas mãos do Senhor para vivermos em santificação uns com os outros. Fomos chamados, fomos escolhidos para vivermos a cada dia nos purificando, nos separando de tudo que o mal tem a oferecer, tudo que o mundo tem a oferecer. Nós temos que ser santos, porque a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Devemos que ser separados para que possamos ter uma vida regrada diante do Senhor Deus e assim cumprir o desejo que Ele tem para nós. Deus nos chamou para a santificação. Somos vasos nas suas mãos para vivermos em santificação. O oitavo e último princípio que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é o princípio da presença. Podemos ver ali em Lucas 19, do 1 ao 5,
E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a um sicômoro bravo para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em tua casa. Zaqueu não era bem visto pela sociedade, mas procurou meios para poder ver Jesus em meio à multidão. O que temos feito para estar próximo de Jesus em meio à multidão de problemas que tentam nos afastar do Senhor? Não deixem que as multidões de problemas te impeçam de estar na presença do Senhor Jesus, meus irmãos. Busque meios para estar na presença do Senhor. Nós temos que, nas nossas devocionais, estar buscando ao Senhor na presença dEle, nas intercessões, orações. Agora, nessa restrição, nesse isolamento social, nós temos um tempo a mais. Muitas pessoas estão em seus lares, não estão perdendo tempo ali nas conduções, aos trabalhos, à escola. Nós estamos com tempo agora de sobra para estarmos adorando ao Senhor, estarmos na presença do nosso Deus. O Senhor Deus nos tem escolhido, meus irmãos, para estarmos na presença dEle, fazendo a vontade dEle. Nós fomos escolhidos para ser luz do mundo e sal da terra. Eu fui escolhido por Deus para ser luz do mundo e sal da terra. Deus nos tem escolhido, meus irmãos, para estarmos na sua presença, para estar em santificação, para ser fiel a Ele, frutificando, para estar cooperando, para estar obedecendo, que assim Ele vai moldar o nosso caráter e nós poderemos convidar, chamar outras pessoas a estar na presença do nosso Deus, para que essas pessoas possam estar se convertendo a Ele, Pai, e recebendo Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Isso está em cada um de nós, que nós possamos tomar essa decisão individualmente, que é uma decisão de cada um que esta noite está ouvindo essa palavra. Que o Senhor nosso Deus possa falar aos nossos corações, que o Espírito Santo nos guie e que nós possamos entender porque Ele nos escolheu. Porque eu fui um escolhido por Deus. Que nem nós lemos acima, e esta foi uma escolha antes que nós tivéssemos nascido. Antes que nós estivéssemos nascido, é eternidade. Deus é eterno e Ele nos escolheu para aqui estar fazendo a obra dEle, para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Pai querido, que nesta noite ninguém venha se sentir inferior, mas que ao ouvir, Senhor, esta palavra, venha entender o propósito que o Senhor tem para cada um, que atende o seu chamado, que atende o seu convite
para estar fazendo a tua vontade. E através, Senhor, dos nossos frutos, tenhamos convicção que somos escolhidos pelo Senhor para proclamar o teu evangelho, para proclamar o teu santo nome, para proclamar a tua grandeza às nações. E tudo, Senhor, que fizermos, seja para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por ter escolhido a mim, Senhor. Por ter escolhido cada irmão, Senhor, que está ouvindo esta palavra hoje à noite, ó Pai. Que nós possamos estar na Tua presença, Senhor Deus. Possamos frutificar, ó Pai. Possamos cooperar, Senhor. Possamos, ó Pai, estar em obediência, Deus. Creio, Senhor, que o Senhor, Pai, tem mudado, Senhor, vidas, ó Pai. Tem abençoado vidas, ó Pai, e vem abençoando a cada dia, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai, mesmo, Senhor, nesse tempo, Senhor, de angústia, ó Pai, o qual estamos, ó Pai, todos, Senhor, ó Pai, nesse isolamento social, ó Pai, que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pela vida, Senhor, de todos os meus irmãos, ó Pai, da Igreja Batista Betesda, Senhor Deus. Que essas vidas, Senhor, possa, Pai, estar, Senhor, Pai, diante do Senhor, na Tua presença, Pai. Que possam, Senhor, estar invocando o Teu nome, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor, saber e entender que temos um Deus Todo-Poderoso, ó Pai, que cuida de cada um de nós, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, abençoa cada um, Senhor Deus. Abençoa e guarda, Senhor, a cada um, Senhor Deus. Pai, que nenhum mal, Senhor, chegue à tenda de nenhum dos meus irmãos, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, por ser um escolhido do Senhor, Deus. Pai, te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Estamos encerrando mais um culto, mas que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações, nos direcionando, nos abençoando e que nós possamos ouvi-lo e obedecê-lo. E tudo que nós formos fazer seja para a honra e glória do teu santo e eterno nome, Jesus. Nos dê uma semana abençoada na tua presença. Deus abençoe a todos. Amém.